Vamos abrir nossas Bíblias lá em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. E a gente vai terminar hoje a exposição que a gente iniciou na semana passada. Exposição nos últimos 2 versículos do capítulo 1. Hoje, finalmente, depois de 8 meses, vamos concluir o capítulo 1 de Tiago. Olha que maravilha. Então, quem não veio vai perder esse momento histórico. O seu Zé Maria disse que a Bíblia dele está abrindo sozinha em Tiago já. Pega a Bíblia e já abre em Tiago. Então, a gente vai continuar por algum tempo ainda abrindo em Tiago. Mas, próximo estudo, a gente já vai iniciar no capítulo 2. A expectativa, o prognóstico inicial era terminar o capítulo 2 esse mês. A gente vai poder terminar só na primeira semana do próximo, ao que tudo indica. Gostaria de pedir a um irmão voluntário que lesse aí os últimos 2 versículos do capítulo 1, o versículo 26 e o versículo 27. Muito bem. Irmãos, eu gostaria de começar propondo aqui uma reflexão para você, uma análise que demanda uma conclusão posterior. E essa análise se baseia numa pergunta. Essa pergunta é: até onde uma falsa religião pode levar alguém? Até onde uma falsa religião pode levar alguém? Irmãos, a história, se a gente fizer uma breve análise na história, nós perceberemos que a história nos oferece várias respostas para essa questão. Uma das respostas mais tristes para essa questão de até onde a religião pode levar alguém ficou conhecida como o massacre de Jonestown. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Provavelmente, se ouviram com a pronúncia certa, não deve estar nem reconhecendo, né? Mas permitam-me ler um pequeno trecho de uma matéria da BBC de Londres a respeito desse acontecido. Em 18 de novembro de 1978, 918 pessoas morreram em um misto de suicídio coletivo e assassinatos em Jonestown. Uma comuna fundada por Jim Jones, pastor e fundador do Templo Popular, uma seita pentecostal cristã de orientação socialista. Embora algumas pessoas tenham sido mortas a tiros e facadas, a grande maioria padeceu ao beber, sobre as ordens do pastor, veneno misturado a um ponche de frutas. Vocês estão entendendo o que está sendo descrito aqui nessa reportagem, que foi descrito nesse texto? Irmãos, 918 pessoas, em um único dia, em um único local, perderam sua vida por causa de extremismo religioso de um louco que se dizia pastor. Irmãos, essa história ela é assustadora. E o fato mais assustador nessa história, nessa tragédia, é o quão comum histórias assim são. Essa história não é uma história única, não é um fato isolado, não é um acontecimento pontual. Porque se a gente olhar com atenção para a história, nós veremos inúmeras grandes tragédias que têm um ponto em comum, um fator que combina, e esse elemento unificador é a religião. Desde os bebês oferecidos a Moloque até os sacrifícios humanos dos astecas, a religião falsa tem feito muitas vítimas. O drama é ainda maior quando nós observamos que existem pessoas que, mesmo em vida, por causa das falsas religiões, vivem sem propósito do mundo e não sabem sequer o porquê de estarem aqui. Mas Deus, graças a Ele próprio, por mais que sejam maioria estas religiões falsas, Ele tem garantido que as religiões falsas neste mundo não são as únicas. Pois nós recebemos como herança do povo cristão antigo uma ideia que se perpetuou até aqui e que guarda consigo as chaves para viver de um modo adequado neste mundo.
Esse povo, ele não vivia às escondidas, ele não sussurrava sobre essa religião em lugares ocultos, mas ele gritava para todos a respeito da lei da liberdade que vem de Deus. E no estudo passado nós começamos a investigar as características dessa religião verdadeira. Vimos então 4 características. E hoje continuaremos por ver mais 3 características da religião verdadeira. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por Tua palavra, por Teu amor. Muito obrigado porque temos a oportunidade de juntos Te engrandecermos, Te louvarmos o nome. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu o grandioso privilégio de estarmos aqui juntos. Nenhuma das vidas que chegou neste lugar hoje, nenhuma das vidas que chegou nesse local hoje chegou aqui por acidente. Chegou aqui pelo acaso, ninguém veio aqui guiado pelo um amontoado de circunstâncias aleatórias. Mas quem veio aqui hoje veio para ouvir Tua palavra, veio para ouvir exatamente essa mensagem. Então seja conosco, Pai. Nos dê força, nos dê vigor, nos dê meios de tratarmos adequadamente aquilo que o Senhor nos legou. Dê a minha fidelidade, dê aos irmãos atenção. E nos abençoe, Pai, em todo esse momento. É isso que eu te rogo em nome de Jesus Cristo. Amém. Será que existe alguma religião que agrada e glorifica a Deus? Segundo Tiago, a resposta é sim. Tendo isso em vista, no estudo passado, nos propomos a observar algumas marcas dessa religião. E começamos por investigar 4 marcas, 4 distintivos presentes nessa religião. E esses distintivos que vimos no domingo passado foram: a religião verdadeira não é apenas aparência. A religião verdadeira não tolera perversão. A religião verdadeira não é vã. E a religião verdadeira é purificadora. Nesse estudo, continuaremos por ver mais 3 marcas da religião verdadeira. Então vamos ao texto de Tiago, porque lá encontraremos nossa próxima marca presente na religião que glorifica o Pai. Essa 4ª marca extrairemos da parte A do versículo 27. Então, volte seu olhar para o versículo 27, confira se o que eu estou lendo está ok. E o texto deve dizer o seguinte aí na sua Bíblia, a não ser que você tenha outra tradução que não a Ara, mas o texto diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai. Podemos destacar aqui como uma 4ª característica da religião que agrada a Deus, que a religião que agrada a Deus é vertical. Ou seja, a religião verdadeira, ela não se preocupa com os homens em primeiro lugar. A religião verdadeira não se preocupa, em primeira instância, com os ritos, com comportamentos específicos atrelados a alguma religiosidade. A religião verdadeira não está ligada diretamente, em primeira instância, a tradições. A religião verdadeira não responde imediatamente a líderes humanos, a pastores, a bispos, a apóstolos, ao Papa, não. Ela, em primeiro nível, não se baseia em ensinos sofisticados. Mas a religião verdadeira responde a Deus em primeiro lugar. Ela tem o Senhor como foco. E deixando as horizontalidades da vida em segundo plano, ela tem uma ênfase vertical. Ela é um comprometimento do coração, não com um grupo específico, não com a igreja local, não com uma denominação ou com uma seita, mas ela é um comprometimento, em primeira instância, com o Pai. Observem, irmãos, que Tiago aponta aqui para o nosso Deus e Pai como que sendo o ponto primeiro de contato da religião verdadeira. A ideia de Tiago é que o nível primeiro de avaliação da religião genuína não é outro senão Deus. É interessante notar, irmãos, como a falsa religião ela se afasta radicalmente disso que nós estamos vendo. Pois a religiosidade vã, a religiosidade vazia, ela é rasa. Mas mesmo sendo rasa, mesmo não tendo substância, ela se preocupa em grande medida com o que os outros pensam, com a visão e com o impacto que as ações geram no meio em que se está inserido. Os puramente religiosos se comprometem com sombras e perdem a substância do propósito de agradar o Pai. Notem bem,
pois a verdadeira religião não tem como foco os homens. Então, não importa se te admiram, você é alguém admirado, você é alguém admirável, você é alguém que as pessoas olham e dizem assim, rapaz, eu queria ser como essa pessoa. É um homem de fé, é um homem de Deus, é uma mulher de fé, é uma mulher de Deus. Não importa se você é respeitado dentro da sua família, se o seu filho diz assim, eu queria ser como meu pai é, se a sua filha diz, eu queria ser como a minha mãe é, se a sua mãe olha para você e diz, meu filho é um exemplo de espiritualidade. Isso não importa. Não importa se você é uma inspiração para outros na sociedade, se aqui na Morada Nova você é alguém reconhecidamente espiritual, que as pessoas olham para você como um exemplo de fé. Nada disso importa. Se você for reprovado no primeiro e mais importante teste, e esse teste ele não se dá na publicidade, ele não se dá diante de todos, mas esse teste acontece no coração, no interior, e aquele que aplica o teste é o próprio Deus. Então não importa se todos te aplaudem, se o mundo te elogia, porque aquele que sonda mentes e corações é aquele que define o quão valorosa é a sua religião. Nós devemos notar também que não importa se nós mesmos estamos satisfeitos com nossa religiosidade, porque a religião verdadeira, ela não tem como objetivo um retorno ao próprio eu. A religião verdadeira não tem como objetivo a minha autossatisfação ou a realização própria de meus anseios. Um exemplo famoso de uma religião assim, que é antagônica à religião verdadeira, é aquela religião exibida pelo fariseu, da parábola com o publicano. Vamos abrir nossas Bíblias lá e ver um exemplo prático disso que estou falando. Lucas 18, 19 a 14. Eu gostaria de pedir a um irmão que lesse esse texto. Pelo menos o que lê não vai dormir, né? Então, Lucas 18, 9 a 14. Fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e erradores, nem ainda como este publicano, jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano em pé, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, seja propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Irmãos, é interessante esse exemplo, porque aqui a gente vê um homem que orava de si para si mesmo. Muitas pessoas encaram a religião assim. Você está lendo a Bíblia? Eu estou lendo a Bíblia do meu jeito. Eu oro do meu jeito, eu vou para a igreja como eu entendo ser o melhor. E a baliza, o guia, a vara de medição em todo esse processo é o meu próprio coração. Nós devemos compreender que Deus não deseja uma religiosidade exercida em nossos próprios parâmetros. Deus não deseja uma adoração que nós mesmos criamos em nossas mentes. Deus não quer ser amado à nossa própria maneira com base em opiniões. Deus quer ser amado como Ele disse que deveria ser amado. Deus não se preocupa se a sua oração ela tem palavras sofisticadas. Se você começa orando assim, Santíssimo Deus. Tem alguém que começa orando assim? O que é santíssimo? Deus não se importa com isso, não. Deus não está preocupado com a sua eloquência ao falar do Evangelho. Você diz que a graça é filantrópica. O que é isso? Deus não está preocupado com isso. Deus, Ele não está preocupado com a sua voz bonita cantando louvor. Você canta, chega, ecoa, o pessoal diz, rapaz, como canta bem. Irmãos, Deus criou as estrelas. Deus criou o sol. As belezas inquestionáveis do universo foram criadas por Ele. Ele deu brilho aos olhares, Ele criou o amor e fez a alegria brotar pela primeira vez em um coração. Logo, por estar nessa posição tão elevada, Ele tem o direito de exigir de mim e de você uma adoração, porque Ele sabe fazer as coisas e Ele instituiu como a adoração deveria ser. Ele tem direito de exigir como a nossa devoção, como o nosso comportamento religioso deve ser exercido. Alguém que questione isso e deseje ser
exclusivamente um escravo de sua própria espontaneidade religiosa, nunca agradará ao Senhor. Devemos considerar essas verdades com cautela, irmãos. Devemos ter atenção nisso, porque nós podemos enganar todos. Você pode vir aqui domingo após domingo e enganar todos, mas Deus nunca vai cair nas suas simulações. É por esse motivo que Tiago, ele segue ao apresentar a religião verdadeira, apontando para a verticalidade da religião. A religião genuína, ela, em primeiro lugar, é exercida diante de Deus. Nós podemos seguir ritos, podemos seguir tradições, nós podemos seguir ensinamentos, podemos seguir preceitos, mas nada disso terá valor se nós perdermos a substância e o amor ao Senhor enquanto fazemos isso. A religião verdadeira, ela consiste em seguir a Cristo, em ter a cruz gravada no coração, observando o Senhor como a motivação e o beneficiário de todo o nosso esforço religioso. Assim, em primeiro lugar, olhando para a nossa sequência de marcas da religião, em primeiro lugar neste estudo, podemos destacar que a religião genuína é o quê? Vertical. Ela aponta para cima. E a sequência do versículo nos oferecerá uma sexta marca. A parte B do versículo 27, vai dizer o seguinte: a religião verdadeira para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas o quê? Tribulações. Baseado nessa porção dos escritos de Tiago, podemos afirmar que a religião verdadeira, além de vertical, é também relacional. Vamos entender isso melhor. Irmãos, depois de falar de uma religião exercida diante do próprio Deus, Tiago agora aponta e descreve o desenvolvimento dessa religião. Nesse intento, as palavras dele comunicam uma relação entre a verdadeira religião e o ato de nos envolvermos ativamente com a necessidade dos desvalidos. Na mente de Tiago, uma religião autossatisfatória, uma religião que se restringiria à interioridade do ser, uma religião que ficasse presa na convicção, na mente, no coração, e que não incorporasse para a vida os seus elementos, é uma religião vazia. Tiago não estava aqui estimulando uma religião que ficasse presa numa confissão vazia, que incorporasse uma vocalização de um desejo de agradar ao Pai. Mas a ideia dele aqui é que a religião que de fato agrada o Senhor, ela subsiste em meio a um envolvimento real com os dramas e necessidades dos outros. E se não fosse assim, a religião seria nada além de um engano, de um espantalho do que é a verdadeira religião. Traduzindo, você pode até dizer que quer agradar a Deus, mas se você não se envolve com seus irmãos, você está mentindo. Você pode dizer, eu sou espiritual, eu amo o Senhor, como eu acho legal o culto, a palavra é tão boa, os louvores são tão legais. Eu amo o Senhor de verdade. Mas se você fala isso e a sua vida não está ligada com a vida dos irmãos, com a vida de quem necessita, você é só um mentiroso que está perdendo tempo vindo domingo após domingo para um teatro, para uma festa de máscaras. Porque a religião verdadeira, ela é relacional. Amados, muitas pessoas têm se ancorado no ponto anterior. Elas têm feito do ponto anterior, da verticalidade da religião, sua base de vida, de modo que elas esquecem esse próximo ponto. Não são poucas as pessoas que têm adotado para si convicções e ideais que se propõem a ser santas, mas que excluem da fórmula do cristianismo o aspecto da comunhão, do cuidado e da entrega mútua. Muitos querem Jesus, mas não querem a igreja. Eles desejam os benefícios do evangelho, mas não querem ficar perto do povo de Deus. Eles desejam que a graça seja derramada abundantemente na sua vida. Eles desejam ver o mover do Espírito, de modo que a vida deles seja conduzida ao sobrenatural. Mas quando tem que aturar o abuso de um irmão, quando tem que lidar com a complexidade de vida de alguns, eles logo desistem e dizem, isso não é para mim. Muitos querem os benefícios que o Evangelho traz, mas não querem desfrutar desses benefícios na esfera coletiva. Eles só querem desfrutar desses benefícios na esfera da individualidade. Eles são egoístas.
Movimentos como o dos chamados desigrejados têm crescido. E qualquer frustração ou problema já é motivo para colocarem a igreja em descrédito, se isolarem e buscarem viver uma religiosidade individual que despreza totalmente qualquer senso de coletividade. Na era onde as pessoas são ensinadas e estimuladas a prezarem por seus próprios interesses em detrimento de todos, muitos têm feito isso no aspecto religioso. Irmãos, é muito comum nós encontrarmos pessoas na igreja que são fechadas. São fechadas. Pessoas com quem você tem medo de chegar para conversar. Você tem medo de dizer oi para ela e ela dizer oi o quê? Você tem medo dessa pessoa fazer isso. Existem pessoas na igreja que quase nunca aparecem, que acabam por não fazer mais falta. Pessoas que nunca se voluntariam para nada. Pessoas das quais nós não sabemos quem realmente são e nem como estão. Elas não ajudam, elas sofrem caladas. E por mais que nos esforcemos, elas nunca se entregarão. Elas nunca deixarão que a gente veja suas vulnerabilidades, que a gente veja os pontos de mudança no seu coração. Elas vestem uma máscara, frequentam a igreja às vezes por décadas, sem nunca ter um relacionamento real com os irmãos. Elas não demonstram suas vulnerabilidades e qualquer conversa que mergulhe um pouco mais fundo, logo será interrompida. Alguém assim está muito longe do que é realmente ser cristão. Porque o verdadeiro cristianismo, a verdadeira religião está estritamente ligada ao se importar com a comunhão, ao desenvolver profundidade, ao ajudar todos de toda forma quanto possível. Se vocês lembrarem bem do contexto das pessoas a quem Tiago escrevia, como eu já falei algumas vezes, o que estava acontecendo com eles? Vocês lembram o que estava acontecendo com esse pessoal que Tiago estava escrevendo para eles? Eles estavam na beira da praia, tomando uma água de coco e olhando o pôr do sol. Não era assim? Estavam arriscando morrer a qualquer momento. Alguns tinham perdido parentes. Irmãos, naquele contexto, eles tinham sido surpreendidos por uma severa perseguição. E isso os fez perder casas, bens e, por vezes, até familiares. Muitos, outrora, que possuíam uma condição de vida satisfatória, que tinham herdado bens dos seus pais e que nunca tinham experimentado privações verdadeiras nas suas vidas, agora não tinham nada e choravam pela repentina partida até dos seus próprios amados. Se isso não fosse suficiente, as estimativas de longevidade do primeiro século eram baixíssimas. Alguns dizem que cerca de 40 anos. Então, a situação de perseguição, somada à mortalidade prematura de muitas pessoas, gerou naquele período da igreja antiga um contexto onde a presença de órfãos e de viúvas era abundante. Os órfãos e as viúvas não tinham políticas públicas a seu favor. Eles, por vezes, não tinham familiares que pudessem lhes valerem. Eles não tinham condições de serem elementos valorosos na sociedade, no mercado de trabalho. Então, os órfãos e as viúvas só tinham 3 escolhas diante de si. Primeira escolha, eles podiam adotar a mendicância e se tornarem mendigos, pedirem esmolas para sobreviver. Em segundo lugar, eles podiam se tornarem gatunos, ladrões, e roubarem comida ou moedas de quem fosse ali possível. Em terceiro lugar, eles poderiam se imergir na prostituição. Então, essas eram as 3 opções de quem estava na condição de viúva ou de órfão no primeiro século. Ou eles podiam morrer de fome também. Essa era uma quarta opção que acho que poucos escolhiam. Então, era um público rejeitado. Eles estavam numa sociedade má e eles não tinham boas influências estruturais como nós temos hoje. Porque hoje você vê uma pessoa passando fome na rua e a sociedade como um todo tem como senso comum de que aquele indivíduo tem que ser ajudado. De onde vem esse senso? Nós temos uma base cristã que fundamenta os alicerces da nossa sociedade e que gera, mesmo em meio à rebelião a Deus, esse senso de que os oprimidos devem ser, em algum nível, ajudados. Mas naquela época não. Eles vinham num contexto de profunda idolatria. E logo, os órfãos e as viúvas pereceriam. Tiago, então, olhando para a situação dessas pessoas, ele não consegue compreender um cristianismo que não se relacione com isso.
Ele não consegue compreender um cristianismo que não busque solucionar essa situação. Ele não conseguia sustentar a ideia de tamanhas calamidades sobrevirem a um povo e os cristãos não fazerem nada. Os órfãos e as viúvas, irmãos, naquele contexto não teriam como retribuir o bem feito a eles. Então esse era um ato, o ato de visitá-los nas suas tribulações, era um ato sacrificial, que não visava um retorno imediato e que não estava oferecendo qualquer investimento, que não estava baseado em qualquer investimento futuro que pudesse trazer um retorno. Então, Tiago não está aqui indiretamente oferecendo uma diretriz que traz consigo benefícios pessoais ocultos, mas ele está desenvolvendo uma ideia que projeta um comportamento que visa somente o benefício daqueles que receberão o favor e a glória de Deus. E toda a fundamentação dessa expectativa de Tiago pode ser resumida na frase: porque um crente é assim. Sabe por que você tem que ajudar as viúvas? Sabe por que você tem que ajudar os órfãos? Sabe por que você tem que ajudar as pessoas que estão passando por várias aflições? Sabe por que os problemas das pessoas da igreja são seus problemas? Eu não precisaria abrir aqui a Bíblia e organizar um compêndio teológico para lhe convencer. Eu poderia simplesmente usar o argumento de Tiago. A religião verdadeira é assim. A religião verdadeira é visitar os órfãos e as viúvas. A religião verdadeira consiste em se envolver. Irmãos, nós não temos a opção de não nos importarmos. Nós não temos a opção de terceirizarmos a responsabilidade para as políticas públicas, para o governo, para o Estado. Nós não podemos escolher delegados ou encarregados para visitarem os desvalidos no nosso lugar. Mas cada cristão, individualmente, tem a responsabilidade de cultivar esse relacionamento que se importa, que se sacrifica, que está partilhando do drama de outros com um coração ajudador. Não importa o que você vai ganhar. Não importa que benefícios isso vai trazer para você. Não importa em que nível isso te agrada ou não, pois se você é verdadeiramente salvo, esse relacionamento sacrificial vai marcar a sua vida. Não temos o direito de mantermos uma vida calma e indiferente enquanto os nossos irmãos sofrem. Não temos o direito de chorarmos só pelos nossos dramas pessoais. Não temos o direito de nos deitarmos na rede do conforto, embalados pelo vento da estabilidade, enquanto outros padecem. Nós devemos nos importar. Devemos nos importar. Os problemas de um aqui, são os problemas de todos. As lutas de um aqui são as lutas de todos. Os dramas da Marla são os dramas da Dona Margarida. O problema do Felipe é o problema do Samuel. As vitórias de um aqui são motivo de alegria para todos. Nós não somos ilhas. Não somos andarilhos solitários nesse mundo mau. Mas Deus salvou um povo que se importa com as necessidades uns dos outros, um povo que tem relacionamentos profundos e que não se contenta com a superficialidade, um povo que chora com os que choram, que se alegra com os que se alegram, um povo que vive como um povo. E se você não vive como um povo, isso significa que você está muito errado ou que você não faz parte do povo que foi salvo. A verdadeira religião se importa, ela trabalha, ela não é indiferente, ela não é rasa nos relacionamentos, mas ela é profundamente relacional. Relacional não ao ponto de dizer, oi, tudo bem? Tudo bem. Não relacional ao ponto de dizer, e aí, como tá? Tá bem? Mas relacional ao ponto de se envolver nos dramas, de ver corações partidos e tentar ajudar naquela restauração. A religião verdadeira, ela é profundamente relacional. Já vimos nesse estudo mais duas características da religião verdadeira. Essas foram: a religião verdadeira, ela é o quê? Vertical. Em segundo lugar, ela é relacional. Por fim, vamos, por meio do fim do versículo, investigar uma sétima e última marca listada a respeito da verdadeira religião. O que é que diz a parte final do versículo? Alguém lê aí, por favor. E a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo.
Em sétimo lugar, podemos destacar aqui, a religião verdadeira é preservadora. Não devemos confundir essa ideia com a da quarta marca, que foi que ela é purificadora. Porque enquanto naquela a gente destacou o aspecto da produção de elementos positivos e não negativos, aqui nós destacaremos a manutenção do bem. Ou seja, a religião verdadeira não somente não produz o que é mal e só produz o que é bom, mas ela mesma não deixa o mal entrar. Sendo assim, a verdadeira religião não somente não contamina, mas ela imuniza. A diferença é essa. No outro ponto a gente falou, ela não contamina. Não é uma coisa que você vai ficar contaminado em nenhum nível ao tocar. E agora o que a gente pode destacar aqui é que, ao tocar, você não somente não será em nenhum nível contaminado, mas você também vai ser imunizado. Você vai ficar protegido dos males que podem sobrevir em relação a qualquer área, na verdade, aqui. Então, a religião verdadeira ela é como um escudo. Ela nos protege, ela nos guarda, ela nos separa do mal do mundo e nos ajuda a resistirmos os ataques deste mundo mal. Essa é a expectativa prática que Tiago expõe aqui. Para ele, não existe a possibilidade de alguém viver verdadeiramente uma vida ao lado de Deus se a religião dessa pessoa não for relacional e se não levar a pessoa a um afastamento do mal, a uma rejeição ao mal, a um nojo do mal. Uma vida depravada, irmãos, não combina com um cristão. Uma vida sem referenciais positivos não casa com a vida de alguém que segue a Cristo. Nós não podemos conceber a ideia de um povo ser de Deus e conviver naturalmente com o pecado. Isso porque o mal ele não consegue entrar na vida daqueles que realmente estão comprometidos com o Evangelho. Ele não consegue achar morada, ele não consegue achar brechas dentro da vida daquele que segue a Cristo de um modo genuíno. Irmãos, os verdadeiros filhos de Deus vão ser sempre limpos. E esse fato aqui é um fato totalmente revolucionário na nossa época. Porque nós vivemos numa época em que muitas coisas querem nos sujar. Vivemos numa época em que a nossa geração lida com os mesmos problemas, sim, de outrora, nós devemos admitir isso, mas infelizmente os avanços com que temos contato hoje, eles nos trouxeram novas oportunidades de pecar. Por exemplo, antes o adultério, ele poderia acontecer no coração. Os pensamentos, eles poderiam viajar nas impurezas, mas a visualização do mal, você contemplar o mal, era um processo complicado, demandava esforço, era arriscado, você tinha que achar o lugar certo, a hora certa, por um período de tempo controlado. Hoje, alguém com o celular na mão e um pouco de privacidade pode adentrar nos calabouços mais profundos de Gomorra. Nós vivemos numa época onde as divindades foram colocadas de lado, onde o pensamento científico dominante diz que não existe um Deus para quem prestaremos conta, que não existe nenhum padrão moral e que tudo é permitido. Nós somos bombardeados com essa ideia, com a ideia de que não precisamos temer nada, porque esse Éden que é o mundo é um lugar onde nenhum fruto é proibido. As leis injustas, os impostos altos, a corrupção generalizada parecem nos convidar a sermos participantes dela. O tempo onde a lei se afrouxa e o mal parece valer a pena é hoje. Compartilharam recentemente uma frase da qual eu não concordo, mas entendi a indignação quando disseram que no Brasil o crime compensa. Irmãos, bandidos reinam em todas as esferas dos governos do nosso país. Qualquer um que queira se manter puro é ridicularizado. Existem muitos fatores que parecem nos puxar. Nos relacionamentos conjugais, parece que o casamento perdeu a seriedade. Parece que até que a morte nos separe é um dogma primitivo que ninguém leva a sério nos tempos modernos. Passar a vida ao lado de apenas um parceiro é um desafio que não parece valer a pena. E em qualquer incompatibilidade, em qualquer briga, o divórcio já é apresentado pela sociedade como uma escolha plausível, se não necessária. Como manter um casamento puro nesse contexto? Como manter uma vida pura em um mundo que está
constantemente injetando nos nossos corações vírus terríveis. A gente poderia enumerar diversas áreas em que o mundo, em que esse sistema caído deseja nos oprimir, nos sujar, nos contaminar. Mas ao invés disso, podemos saber que existe um instrumento que pode nos defender desses ataques. Existe um meio de escapar. Essa ferramenta protetora é a união com Deus, que Tiago aqui chama de religião. Irmãos, a verdadeira religião nos preserva do mal, ela nos guarda de sermos contaminados, ela nos protege até das áreas em que não notamos precisarmos de proteção, e ela faz isso porque ela é preservadora. Irmãos, a santidade, ela não é um mito, ela é uma realidade presente na vida de um povo neste mundo. E se na sua vida a santidade é meramente uma ideia utópica e inalcançável, saiba que muito provavelmente você não está vivendo a verdadeira religião. Nesse estudo e no passado, consideremos as marcas da verdadeira religião. Vimos que a religião verdadeira não é apenas aparência, que a religião verdadeira não tolera perversão, que a religião verdadeira não é vã, que a religião verdadeira é purificadora. Vimos hoje que a religião verdadeira é vertical, que a religião verdadeira é relacional e que ela é preservadora. A religião que você tem vivido é assim. Você tem vivido deste modo. Você tem vindo, se congrega na nossa igreja, para uma igreja séria. Você tem ouvido a palavra da verdade aqui sendo exposta por quem quer que suba nesse púlpito. Aqui não sobe qualquer um. Mas você tem vivido seriamente aquilo que Deus instruiu? A resposta para essa pergunta, ela só pode ser dada por você mesmo. Mas não esqueça que o Senhor, que sonda mentes e corações, vai avaliar até onde uma falsa religião pode levar alguém. A história nos diz que até os mais terríveis destinos. Mas até onde a verdadeira religião pode levar alguém? A resposta é: até os céus, para gozarmos dos prazeres indizíveis ao lado de Cristo. Avalie a si mesmo, para ver se você está em Cristo. Se é que você já não está reprovado. A sua religião é a verdadeira religião? Vamos orar. Pai amado, muito obrigado por tua palavra. Abençoe a vida de cada um dos irmãos. Nos leve, Pai, a essa análise pessoal, a essa autoconfrontação. Que não estejamos satisfeitos, Pai, com o que parece ser, com sombras, com projeções, mas que venhamos a buscar substância, que o povo que aqui vive, que o povo que aqui congrega, esteja vivendo a dinâmica prática desta religião a que Tiago se referiu. Abençoe-nos, Pai, nesta semana, nos ajude a refletirmos adequadamente no que ouvimos aqui. Seja conosco, Pai. É que eu te rogo em nome de Jesus Cristo. Amém.